Bom dia a todos. Bom, eu sou a diferença entre vocês saírem para cá, né, e ir para o almoço, então vou tentar ser breve porque vocês vão ficarem com fome aí. Mas vamos lá. A palestra de hoje eu vou falar um pouquinho sobre construindo plugins em Go. Ontem a gente viu muito case interessante, muito caso de uso, muita empresa grande utilizando, a gente conseguiu entender todas as possibilidades que o Zabbix pode chegar. Mas para fazer tudo isso, a gente precisa da parte técnica. A gente precisa saber como construir as coisas, a gente precisa saber como estender as funcionalidades que o Zabbix não tem. Então, a gente estava até conversando ontem, né? Estava conversando com o Sansão, pô, a gente começou com o Zabbix lá 1.8, não tinha LLD, não tinha HTTP Agent, a gente fazia requisição em APIs utilizando script. Hoje é tudo nativo. E ainda tem mais possibilidades de a gente expandir. E eu vou tentar trazer para aqui, para vocês, um pouco do caminho das pedras. Quem já procurou sobre desenvolvimento de plugin Go na documentação do Zabbix? Uma. Você conseguiu achar alguma coisa? Esse é o caminho que eu vou tentar passar para vocês, para quem quiser desenvolver. Bom, uma breve apresentação aqui. Meu nome é Robert Silva, trabalho hoje no Santander. Né? Eu atuo com Zabbix há algum tempo, sou organizador também do DevOps Days, sou certificado Zabbix até a 6.0 e tenho as certificações do Kubernetes. Nas horas vagas, quando eu tenho tempo, eu gravo alguns vídeos do YouTube também. Né? Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, mas principalmente a parte prática. Como que eu faço realmente? O que eu preciso saber para fazer? Tá? Um disclaimer aqui, importante, questão de compliance. Essa palestra não tem nenhuma relação com o ambiente do Banco Santander, é totalmente o que eu falo aqui, é opinião minha e desenvolvimento meu, individual. Maravilha. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é mais demonstrar qual que é o processo de criação de um plugin. Quando a gente fala do processo de criação de um plugin ou qualquer processo de desenvolvimento, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, por onde eu começo? Qual que é a estrutura mínima que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso? Como que eu vou levar o meu guia de desenvolvimento? Como que eu testo? Como que eu publico? Então, por todas essas nuances, eu vou passar aqui para compartilhar com vocês. Qual que foi a motivação? Danilo falou ontem, no caso da TIM, onde a gente tinha que fazer uma migração. E aí, outros cenários, outros projetos, a gente tem muito... Eu vou trazer um caso específico, mas ele pode ser utilizado, é só uma referência, digamos assim, né? Então, a ideia é resolver um problema que está relacionado ao monitoramento de logs. O que, na verdade, não vamos falar que é um problema, mas pode ser uma nova funcionalidade que, de repente, se a gente abrir e forçar lá o Alex, você pode colocar para a gente, ou utilizar o plugin. Que é o seguinte, quando a gente vai falar de monitoramento de log, eu vou usar duas chaves como exemplo. Hoje a gente tem mais chaves. Primeira chave, log. O que a gente precisa para fazer o monitoramento de log? Passar o arquivo em uma expressão regular que eu vou buscar as informações. Os dois parâmetros mínimos ali. Beleza? Quem aqui monitora log? Show. Então, até aqui, ok. Se eu tenho um log que ele faz o rotation, então um log por dia, muda o nome, a gente pode vir aqui. Eu posso usar o file regex e a regex. Só que tem um ponto que eu trago direto da documentação. Nessa parte do file regex, ele só aceita a expressão regular no nome do arquivo. E se eu tiver que aplicar uma expressão regular no diretório que eu vou buscar? Acontece com diversas aplicações, e aí eu quero dizer que isso não vai acontecer necessariamente em um único servidor. Mas para que a gente não tenha que ter um template para cada servidor, então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma aplicação, ela, sei lá, a aplicação XYZ, e ela tem um diretório que gera um hash, e para cada servidor esse diretório muda. Você vai ter que mudar esse nome, ou colocar uma macro ou alguma coisa em cada monitoramento que você for fazer. Esse é um problema, porque poderia ser mais simples para a gente fazer. Então, eu tive a ideia. Eu já queria aprender Go, já precisava, falei, vamos tentar, então, desenvolver o plugin. Beleza. E aí, com base nisso, né, como eu comentei, a gente tem vários caminhos no servidor. Como que a gente pode resolver um problema? Hoje, o Zabbix não tem nativo, mas ele permite que a gente faça isso. Como? Algumas possibilidades. A gente pode listar todos os caminhos ali, criar um script na API e fazer todos os cadastros. Beleza. Mas isso envolve o que também? O outro time do cliente fazendo esse mapeamento, trazendo para a gente cadastrando isso no Zabbix. Temos também, podemos usar o user parameter. A gente usa o user parameter, que recebe uma expressão regular e consegue trazer essas informações. Aí tem alguns pontos. Se eu for usar user parameter, shell script somente para Linux. Se eu for tiver um ambiente Windows, PowerShell. Se eu for fazer em Python, eu gosto muito de Python, né, então suspeito a falar, porém ele não é nativo. Então, além do agente, você tem que instalar alguma outra coisa naquele servidor. Mas a gente tem um plugin do Zabbix Agent 2. Então, o Zabbix Agent 2, a gente vem uns 2 anos, pelo menos, que a gente vem falando sobre ele, novas funcionalidades, mas e aí, cadê? Como que a gente pode estender realmente isso?
A maioria continuou usando o user parameter, continuou usando outras formas de estender e não a forma. Obviamente, tem a barreira do desenvolvimento, né, de você aprender uma linguagem de programação, mas é um ponto muito positivo quando você sabe e você consegue estender essas funcionalidades. Beleza, como desenvolver um plugin, então? Começa-se as pesquisas. Primeiro ponto, conhecimento em Go. Robert, você precisa ser fera em Go? Não, o que eu costumo falar de qualquer linguagem de programação é você saber o básico. Lógica de programação, tipos de dados, fazer um for, um if-else. Isso aqui já é o suficiente para você fazer um plugin em Go. Obviamente, você vai ter que entender estruturas, interfaces e tudo mais, mas é simples. Entender as funcionalidades do SDK das Zabbix. Aí talvez comece um pouco o problema. Nosso amigo ali, o desenvolvedor de PHP, falou que a documentação tem bons exemplos. Atende, mas se a gente precisar, ainda a gente pode melhorar mais. E, obviamente, a gente também pode contribuir para adicionar mais coisas na documentação, para facilitar e fazer o trabalho que a gente faz aqui, meetups, eventos, compartilhar conhecimento. Então, essa aqui é a ideia. E desenvolver o código. Vou desenvolver o código simples, depois eu vou adaptar ali para dentro do plugin. E aí você precisa associar o seu plugin com o Zabbix Existing. Nas minhas pesquisas, esse foi o ponto que eu mais me assustei no começo. Ainda bem que a gente já tem a solução, eu vou mostrar para vocês também. Aí os desafios. Começa as pesquisas, né? Vamos encontrar o material de referência. Como que eu faço realmente para desenvolver? O que eu vou ter que usar? Como que eu faço? Muda um pouco a estrutura. Não é simplesmente que nem o user parameter. Coloca uma chave lá, e o caminho do seu arquivo e a chave que vai ser do item. Né? A documentação ela está um pouquinho desatualizada. Né? Ou tem informações soltas. Em cada lugar você vai encontrar uma informação. Não tem um guia, por exemplo. Para começar um plugin de desenvolvimento, você começa por aqui. Tem um how-to. Talvez não atende tudo. E aí eu começo minhas pesquisas. Esse blog, esse artigo do blog da própria Zabbix, um artigo muito bom, inclusive. Porém, 2020, estamos em 2024. Tem os principais pontos. Esse artigo ele fornece uma base muito boa do que você precisa para entender ali o ciclo de desenvolvimento, como que você vai desenvolver. Porém, está desatualizado. E aí tem um ponto. Se você seguir esse artigo, você vai ter que compilar o agente do Zabbix para ele entender o seu novo plugin. E aí, se você tem um ambiente com 5.000 servidores, com 6.000 servidores, compilar vai dar um pouquinho de trabalho. Principalmente se você, cada plugin que você desenvolver, você tem que recompilar esse cara. Já não é o melhor caminho a se seguir. Aí temos um roadmap que já fala nesse artigo, das novas funcionalidades, que seria a funcionalidade de você carregar novos plugins sem a necessidade de ter que compilar. E a boa notícia é que isso veio, já está disponível. Referência, para quem quiser depois do slide, vai estar aqui o link completo do artigo. E aí nós temos agora a documentação atualizada dos Zabbix, que aí fica uma dica. Quando você for ler a documentação, você tem as versões e tudo mais. Se for procurar algo de desenvolvimento, lá embaixo tem uma parte Guidelines, que são os guias. Então, ele não está relacionado a uma versão específica, mas ele vai ter os how-to de desenvolvimento. Beleza. Aqui traz alguns pontos importantes. Né? Ele dá um exemplo ali de uma IP, como que ele cria esse plugin, só que ele fala assim, ó, você tem que criar o diretório, o CR local Zabbix Go plugins. Isso, particularmente, me incomoda. Porque, pô, tem que ter um local fixo para eu desenvolver. Será que eu tenho que desenvolver, então, né, nesse caso, eu tenho que ter um diretório fixo? Será que eu vou ter que desenvolver dentro de um servidor que já está instalado o Zabbix Agent? Não vejo muito sentido nisso. E aí foi onde eu falei, pô, não, peraí, isso aqui tem que ter outra forma de eu fazer isso. E aí, lendo, entendendo e tudo mais, e sendo curioso também, né? O artigo fala isso. Eu fui lá e coloquei outro diretório e comecei a desenvolver. Funciona? Funciona. Então, não necessariamente... Pequenos adendos na documentação, no sentido que, ó, aqui é um exemplo, você pode colocar em qualquer caminho de sua preferência. Beleza. Só que aí a gente tem também um outro ponto, né, que não faz sentido eu ter esse diretório. Tem gente que coda em Mac, tem gente que coda no Windows, tem gente que coda no Linux. Como que eu vou fazer para que todos esses ambientes, né, de desenvolvimento, um desenvolvedor que for colocar, ele tenha um onboard rápido, ele instale as ferramentas e tudo mais. Beleza, vamos tentar resolver isso. E aí começa, que nesse link ele já fala ali do label plugin, né, que você pode carregar os plugins. Maravilha, também o link de referência, e aí começa um pouco da confusão na minha cabeça, né? Eu olho uma parte da documentação, ele fala, olha, importa esses plugins aqui das Zabbix, isso no how-to. Aí você vai lá de curioso no código-fonte das Zabbix, abre a pasta src, plugins, os plugins já desenvolvidos, ele não aponta para esse caminho, ele aponta para golang.sdk. Falei, qual que é o exemplo que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer? E aí, beleza.
comecei a procurar, né? E aí ele fala que desde a Zabbix 6 você já pode carregar os plugins e tudo mais, né? E aí temos as referências, legal. Então, a primeira imagem, onde eu mostro, ó, carregando de uma forma os plugins, importando a biblioteca do SDK de uma forma. Aí eu fui lá nesse link e acessei. Quando eu acesso esse link, eu vejo esse commit. Então, no dia 22 de abril, já tinha uma issue aberta, onde era, vamos padronizar o nome, vamos internalizar, e houve essa mudança. Então, a partir de 22 de abril, vou desenvolver um novo plugin do Zabbix, você vai apontar o SDK como golang.zabbix.com/sdk/plugins/containers, etc. Esse plugin-suporte, como está na documentação, não necessariamente você vai usar mais. E vai dar pau na hora de fazer o go-get lá, que é para você baixar essas referências. Perfeito, entendemos o SDK. E aí começa. Vamos contextualizar agora um pouco a parte do plugin. Falamos do contexto, o problema, os desafios de desenvolver. Agora comecei a desenvolver. Como que é? O que é cada coisa? Então, o que é um plugin exatamente? O Go, ele é separado em pacotes. Então, você vai ter, começa com código main, por exemplo, main.go, você pode ter várias pastas, vai ter pacotes. Aí você vai gerar um pacote no final. E é a mesma coisa. Então, se eu for desenvolver o plugin, quando eu falar para um desenvolvedor Golang, eu vou falar, você precisa, você cria um pacote com essa estrutura aqui. Então, nesse pacote, a gente vai ter algumas interfaces, que são Exporter, Collector, Configurator, Runner e Watcher. Essas 5 interfaces estão disponíveis. E aí, o que é uma interface em Go? Para quem já programou e conhece um pouquinho de orientação a objeto, é um método. Tá? Então, dentro do Go, a ideia é o seguinte, o Go ele tem uma tipagem muito forte. Então, você vai tratar um dado, ele tem que ser aquele dado que você passou. E para você não ter que mudar toda a estrutura do seu código, você pode criar interfaces. Então, qualquer objeto que você passar para aquela interface que tenha determinada assinatura, ele vai aceitar sem que você tenha que criar uma nova função, uma nova struct, alguma coisa, só para mudar somente o formato de saída, por exemplo. Então, é muito interessante. Show! E aí, os tipos de plugins que a gente tem, isso está na documentação, isso está perfeitinho. Que é o quê? A gente tem 2 tipos de plugin quando a gente vai desenvolver. Built-in plugins, que são os plugins integrados. Nesse caso, para esse plugin, se eu quiser integrar ele, a gente vai entender em que situações eu tenho que integrar ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compilar o agente, tá? Para usar esse cara. Beleza. E eu tenho os plugins carregados, onde eu posso pegar um plugin, mando lá para o meu cliente e falo, ó, usa esse cara aqui que a gente vai ter essas chaves disponíveis, esses monitoramentos disponíveis. Beleza, temos esses 2 aqui. Então, não preciso compilar o agente, basta eu colocar ali no caminho do servidor, por exemplo. Referência também para que vocês possam entender. Vamos entender um pouquinho dessas interfaces aqui. O que eu preciso de interfaces do Go para desenvolver um plugin? Nós temos o plugin.exporter. O que é esse cara? É a interface mais simples e é a suficiente para a maioria das vezes que você for utilizar desenvolver um plugin. Quero desenvolver um plugin básico, você vai usar a sua parte do exporter. Por quê? Ela pode consultar, né? Então ela vai fazer a consulta, aquela coleta de dados, pode retornar um valor, vários valores, um erro ou nada. Perfeito. Aceita chaves, parâmetros e o contexto para você entender quando você recebe as informações, e ele permite acesso simultâneo. Aí que vai interessante, né? Quando você começa a desenvolver, eu estou tendo muito contato com isso por causa do próprio Kubernetes também. O código é aberto, então você começa a olhar o código e entender. Quando a gente vai lá nos Zabbix, a gente define ali qual que é a capacidade, quais as simultâneas que por padrão é 100, a gente está falando disso daqui. Então ele vai rodar e vai abrir as conexões em paralelo. Tá? E aí eu tenho o limite de 100 chamadas em paralelo dentro desse cara. Beleza. Collector. Para que serve o collector? Então, o exporter é onde eu vou definir minha métrica, onde eu vou fazer a coleta de dados. O collector é o seguinte, é quando você precisa coletar um dado de forma regular. Você quer controlar quando e como que ele vai buscar essa informação. Só que aí tem um ponto. Ah, Robert, então eu posso usar o exporter ou o collector? Não. Por quê? O collector ele não retorna dado. Então, se você for usar o collector, você vai precisar de um exporter também. Beleza. E aí, ele vai ser usado o seguinte, quando você precisa coletar os dados com uma certa frequência, e você quer fazer um cache desse cara, enquanto o Zabbix Proxy ou o Zabbix Server não solicita essa informação. Então, você guarda internamente ali. E aí, para isso, você precisa usar o collector. Possui 2 funções, basicamente, que é o collect e o período. Então, uma você vai definir, né, a lógica da coleta de dados, outra você vai definir qual que é o período que você vai utilizar para coletar os dados. Show. Temos o configurator. Configurator, esse aqui é interessante, que a gente estava até discutindo ontem no workshop sobre isso, que é, quando eu quero utilizar parâmetros de configuração que está no arquivo de configuração do Zabbix,
no arquivo de configuração do Zabbix Agent, eu tenho que usar esse cara. Então, através do configurator, eu consigo abrir as informações do Zabbix Agent e pegar qualquer detalhe ali. Eu quero pegar o hostname, eu quero pegar a informação XYZ. Pô, mas estou começando a desenvolver, eu preciso desse cara? Não, porque ele vai ser o mais complexo um pouquinho. Você pode usar a macro do Zabbix para passar o hostname, por exemplo. Então, algumas formas de se trabalhar. Mas se você quer buscar mais informações que está dentro das configurações do Zabbix, você vai usar o configurator. Beleza. Aí, show, já expliquei essa parte. Temos o runner. O que é o runner? Permite realizar a inicialização do plugin quando ele é ativado, né, e parar o plugin quando é interrompido. Então, a gente consegue ter um controle maior de como e quando eu quero executar esse plugin. Né? Então, eu posso iniciar uma thread em segundo plano, eu posso fazer várias consultas ali trabalhando com esse cara, enquanto o plugin está trabalhando, e ele não libera, né, ele vai liberar os recursos não utilizados, encerrar uma conexão. Então, por exemplo, eu estou fazendo monitoramento de banco de dados, eu tenho que me conectar num Postgre, num MySQL da vida. Eu posso usar esse cara aqui para ele controlar a forma de conexão, limpar as conexões, limpar threads e tudo mais. Show. Aí nós temos o Watcher. Esse daqui é interessante pra caramba, que é o seguinte, permite criar uma estrutura sem usar o schedule do agente. O que é o schedule do agente? Quando a gente configura lá o update interval, ele está chamando esse cara aqui. Então, ele está criando o agendamento. Mas vamos supor que eu quero fazer uma coleta lá bruta, vai demorar mais que 30 segundos, que é o timeout, por exemplo, global, mas eu quero que o agent faça isso para mim e depois ele envie, como se fosse um trapper. Eu posso usar o Watcher aqui. Então, isso é interessante. Por exemplo, monitoramento de log acontece dessa forma. Você cria um watch, isso aqui, quando você começa a olhar e comparar as ferramentas, no Kubernetes também, quando você vai criar um operator, você tem um cara que fica lá escutando as alterações na API. Aqui você pode pegar um watch e ele ficar escutando alterações em um determinado diretório, fazer alguma coisa. E aí, quando ele sofre uma alteração, ele entende, vai lá e manda para os Zabbix. Show. E aí, o item de trapper, como eu expliquei, e aí o desenvolvedor pode ficar à vontade e criar a sua lógica para estruturar como que ele quer coletar esses dados. Limitações das interfaces. São poucas, simples. Plugins integrados. Você pode usar todas as interfaces. Vou usar o plugin que eu posso carregar eles. A gente só pode usar o exporter, o runner e o configurator. Não posso usar o watcher, por exemplo. Se eu for usar o watcher, então eu tenho que compilar o agente dos Zabbix para tratar esse cara. Maravilha. O que eu preciso para começar, então, Robert? Aí aqui vai recomendações minhas, dica para vocês poderem utilizar. Quem conhece aqui o Dev Container? Levanta a mão para mim, por favor. Pouco, né? Então, vamos lá. Quem gosta de desenvolver, quem gosta de brincar, criar os seus scripts, até puxar o script mesmo para o dia a dia, tem um plugin no Visual Studio Code que ele se chama Dev Container. Vou mostrar um pouquinho aqui depois, e na documentação do repositório que eu vou liberar também tem um passo a passo para você utilizar. Ele permite que você aponte uma imagem Docker, você aperte Command Shift P, por exemplo, ele vai abrir um container dentro do VS Code, então se você está codando em Windows e tem uma raiva como eu do WSL, você pode usar o Dev Container, que ele vai abrir uma máquina Linux, não, um container Linux, onde você pode fazer o seguinte: instalar a biblioteca que só está disponível para isso. Vou dar um exemplo de caso de uso do Dev Container que foi recente. Estou desenvolvendo um template para Azure, e aí eu fiz umas automações malucas lá, e nos meus scripts eu gerava um output do utilitário Zabbix_JS para mim testar se o meu script JavaScript está funcionando antes de ter que colocar lá no Zabbix. A função de criar o item, o test item lá é muito boa, mas dá trabalho pra caramba quando você quer fazer muitos itens, você tem muita mudança no JavaScript, então utiliza esse utilitário, que é como se fosse um Zabbix Sender, um Zabbix Get, para você testar local. E aí que está o problema, esse utilitário não está disponível para instalar no Mac. Como que eu ia fazer? Então, com o Dev Container, eu consigo ter esse recurso instalado, porque ele está rodando em um container. Beleza, então, depois podem procurar Visual Studio Dev Containers. E aí tem também o padrão de layouts do Go. Né? Isso é muito interessante. Tem um projeto no Go que ele chama como que você vai definir a estrutura. E por que eu acho importante você conhecer isso daqui? Porque a maioria dos códigos que você encontrar em Golang, ele vai seguir essa estrutura. E aí eu trouxe uma básica aqui para explicar cada um de vocês, para vocês. Né? Então, tem o README, beleza, instruções do repositório. Eu tenho a parte de assets. Então, se eu quero colocar uma imagem de referência, eu quero colocar essa apresentação, inclusive, está nessa pasta no repositório. Então, você pode colocar alguns dados ali para acompanhar o seu projeto.
A parte de build. Então, essa pasta de build, geralmente, é onde coloca o quê? Dockerfile. Então, eu quero fazer um Dockerfile para o meu plugin. Eu quero fazer um Docker Compose para a minha aplicação que eu estou desenvolvendo em Go. Eu quero colocar o binário, porque aí tem um ponto. O Go, ele é compilado. E você pode gerar o pacote, compilar e mandar só o pacote para o cliente, não tem nem acesso ao código-fonte. Show de bola. Só que eu preciso compilar ele para a arquitetura que ele vai rodar. Então, se ele vai rodar num Linux x86, você tem que colocar. Se vai rodar no Linux 64 bits, você tem que compilar. Esse é bem simples, é um comandinho, você compila. E aqui eu posso colocar, então, todos os binários. Então, lá no repositório, você vai ver que eu tenho um build /bin e vai ter para você instalar no Linux, para você instalar no Linux ARM64, que no caso eu estou usando por causa do Mac, e assim por diante. Aí eu tenho o CMD. O que é o CMD dentro de um projeto Go? É tudo que vai ser usado apenas pelo seu plugin. Porque, geralmente, a gente tem o quê? Eu tenho um plugin, eu tenho o meu código, mas o código ele pode ser compartilhado. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um código para chamar a API dos Zabbix. Beleza. Só que para esse código é para cadastrar hosts, tá? Mas toda essa estrutura, essa lógica que eu coloquei nesse código, eu posso reutilizar em outro código. Então, eu vou colocar esse cara numa pasta que não está aqui, mas é a pasta package, porque ele é um pacote que eu posso utilizar como referência em outros projetos que eu vou utilizar. O que a gente chama da regra de negócio daquela aplicação exclusiva vai estar dentro do CMD. Beleza. Aí docs é toda a documentação do plugin. Temos a parte de examples, eu vou colocar mais exemplos lá no repositório, a ideia é que a gente vai evoluindo o repositório. E aí go.mod, go.mod, go.sample são os arquivos do módulo. E onde que eu encontrei aquela alteração do commit foi exatamente olhando lá no código-fonte das Zabbix e vendo o go.mod. Quando eu vi o go.mod, ali tem o nome do módulo que ele vai ser gerado. E não estava o antigo, já estava o novo. Eu falei, então é aqui. Então, conhecendo um pouco das coisas, você vai conseguir superar os desafios de coisas que não tem na documentação, por exemplo. Tá? Qual que é o mínimo de um plugin? Aqui eu vou mostrar para vocês na tela o plugin mínimo. Ele vai retornar uma string. Vamos lá, espero que dê para ver. Deu, legal. Então, nós temos aqui toda a estruturação, pacotes externos. Então, eu vou importar ali o FMT, que é para fazer o print, vou importar as SDKs do plugin das Zabbix, e aqui eu começo o seguinte, onde começa o meu plugin realmente? Aqui, ó, a estrutura do plugin. Então, a gente está criando uma struct, onde eu estou pegando, ó, no Go, quando você importa uma biblioteca, o último nome da biblioteca é o que você vai procurar no código. Então, ali, ó, eu tenho golang.zabbix.com/sdk/plugin. E aqui no type, embaixo, eu tenho plugin.base. Então, ele está pegando essa estrutura da biblioteca. Então, eu estou criando essa parte. Uma struct, quando eu crio no Go, eu estou falando que é um tipo de dado que vai receber uma determinada assinatura. Aí eu vou lá e dou um var, né, crio uma nova variável, chamada impl, de implementação, com plugin. Legal. Robert, onde que está a lógica do plugin, então? É isso daqui, ó. Exporter, lembra que eu falei que o exporter que é o mais utilizado e ele é o mais utilizado para você colocar os plugins, é a interface mais simples? É isso daqui. Ele vai receber plugin, aí você vai colocar o exporter, olha que está aqui, ó, key, aqui vai ser a chave que você vai colocar lá na interface dos Zabbix, a chave do item. Você tem os parâmetros, então aqui você define os parâmetros. Aí aqui na lógica você pode colocar, se parâmetros for maior que 0, too many parameters, por exemplo, porque você quer receber um item sem parâmetro. E aí você brinca na lógica. Né? Recebe o contexto e o retorno dele vai ser uma interface e um erro. Aqui, esse pinfo é o log. Dica também, quando você estiver desenvolvendo um plugin Go, os logs que você colocar no código aqui, ele não vai aparecer se a gente usar o Zabbix _agent 2 -t, o nome da chave. O log não vai aparecer. Agora, se você coloca e faz o Zabbix get, então uma conexão externa, aí você vai conseguir visualizar isso no log. Show. O que é a coleta de dados seria isso aqui? Eu ia receber um dado, e aqui é a lógica do plugin. var data string, this is a minimal plugin. Então, esse é o retorno. Então, se eu quero pegar, por exemplo, sei lá, criar um plugin que retorna o uptime da máquina. Eu vou pegar o código ali em Go, a sintaxe para pegar o uptime da máquina, vou criar uma variável, ele vai trazer para mim e eu coloco o retorno dentro dela. Pronto. Aqui está um plugin. Esse é um plugin mínimo. E aí, como que eu registro, o que eu falo para os Zabbix, quais são as chaves, qual que é o nome desse plugin? Aqui no init. Então, o init ele vai começar a registrar a métrica, onde nós temos, então, ali o nome do plugin, a chave do item e uma descrição. Então, bem simples. Robert, quero colocar múltiplas métricas. Tranquilo, você segue essa mesma lógica e vai adicionando uma embaixo da outra. Tá? Beleza. E aqui você tem quando você cria a instância. Então, você executa ali o plugin, está iniciado realmente. Então, isso daqui
é um mínimo para você fazer um plugin. Dentro dessa parte, dessa função, onde está o var data string, aí você pode colocar a lógica que você quiser e ele vai retornar o dado para os Zabbix. Maravilha. Exemplo de uso real. Até o Felipe Brim falou para mim, Robert, eu não entendi muito bem o seu exemplo de uso real. Mas, como eu disse, eu queria pegar um problema que a gente tinha e tentar resolver de uma forma para mim também aprender o Go. E aí foi o seguinte, esse repositório aqui está disponível, open source. Então, quem quiser contribuir, quem quiser baixar, quem quiser tem um manual lá para você pegar o plugin, colocar dentro do seu Zabbix Agent, e aqui tem todos os detalhes. Tá? Então, aqui vai ter um caso de uso. E aí, qual que foi o caso de uso? Né? Eu vou mostrar já já, mas, no caso, o ambiente de desenvolvimento. Então, como que foi? Olha só o dev container. Criei uma pastinha, uma pasta .dev containers, e ali eu tenho a estrutura do meu dev container. No caso, como eu sou preguiçoso, não quero ficar definindo toda hora, eu já criei um Dockerfile para mim, que instala tudo que eu quero. Para mim, abrir o dev container, o Command Shift P ou Ctrl Shift P, ele abre essas opções. Eu quero abrir no container com cache, sem cache, etc. E aqui está aquele Dockerfile da imagem. Então, eu já instalo tudo que eu quero. Python, kubectl, Argo CD CLI, todas os utilitárias que eu uso no dia a dia para desenvolver, eu consigo. Então, Robert, me ajuda a desenvolver um negócio agora. Eu baixo esse dev container, baixo a sua imagem, eu tenho um ambiente de desenvolvimento em 5 minutos para desenvolver em qualquer máquina, porque já está tudo instalado ali. Isso daqui, a gente aprende quando a gente trabalha num lugar... Não posso falar. Mas quando você está num cliente que você não tem acesso à internet, essas coisas, não dá para baixar nada, por causa de bloqueio e tudo mais, então se você tem essa imagem, a imagem já fez o download para você. Então, além de você facilitar o ambiente de desenvolvimento, você consegue utilizar isso daqui. Beleza. E aí, estou desenvolvendo o plugin. O que é que eu faço? Eu crio um diretório onde você vai começar, cria a pasta cmd dir search, build bin para guardar, cria seu arquivo main.go, e aqui está a lógica do plugin que está lá no repositório. Isso aqui é bem simples. Olha que interessante. Eu crio algumas variáveis ali, né, onde ele vai chamar uma lista, um array, no caso, com LLD, que eu vou gerar um LLD de diretórios. Eu crio, né, o modus partner ali, porque é o que é interessante. Eu quero aceitar regex no nome do arquivo que eu vou buscar, no nome do diretório que eu vou buscar, e eu posso ter algumas regex ali. Aí, beleza, qual que é a lógica que eu vou colocar? O walkdir. Então, tem uma biblioteca, filepath walkdir, onde ele vai receber um diretório, onde ele vai começar, então, por exemplo, eu vou olhar /var, vai começar ali. Todos os subdiretórios de /var, ele vai retornar para mim. E aí eu criei uma outra funçãozinha que é o validatePath. Aí eu passo todas as expressões regulares que você passou como parâmetro na chave do item, e ele olha, se tiver dentro da expressão regular, ele retorna. Se não bater, ele não vai retornar. Isso daqui, quanto tempo vocês acham que demora para varrer o /var inteiro de um servidor? Vamos lá, mais de 5 minutos. Levanta a mão, quem acha que é isso? Ninguém. Então, menos de 2 segundos. Ele faz toda a busca recursiva. E aí ele faz o retorno ali no JSON, beleza. E aqui o validatePath, né? Então, uma estrutura para colocar a expressão regular, e eu fico validando cada um delas, se der match eu retorno, se não der match eu não retorno. Show! E aí, como que eu faço para buildar? Coisa mais simples, olha só, você pode importar ali a variável GoOS e GoArch, onde você define qual que é o sistema operacional, qual que é a arquitetura, qual que é o nome de saída que você quer do arquivo e qual que é o arquivo main.go. Beleza. E aí você importa. Essa é a parte mais interessante. Desenvolvi o plugin. Como eu coloco isso para dentro do Zabbix? Lá na pasta Zabbix Agent 2.d, tem uma pasta plugins.d e você pode criar um arquivo de configuração. E aí você passa esse parâmetro aqui, ó, plugins.dirSearch. Esse dirSearch, ele tem que ser o mesmo, eu não coloquei aqui, daquela parte de métricas onde registra, que eu falei que registra a métrica, e ali você passa o nome do plugin, aqui tem que ser o mesmo nome. Colocou o mesmo nome, aí você passa o nome de onde está o seu binário, que é o plugin do Go, e joga para o Zabbix. Pronto, o Zabbix já vai entender. Aqui nesse teste, o que eu fiz? Olha só, eu falei, ó, começa a buscar no /var, e você vai procurar tudo que termina com a palavra Zabbix. Então, dentro do diretório /var todo, ele tem um /var log Zabbix. Então, tá vendo? Eu não fui buscando diretório por diretório, com a função ali que eu criei para poder escanear diretórios e subdiretórios, e no meio do caminho eu verifico também se isso é um diretório. Eu só verifico, is dir? Se for diretório, ok. Eu posso fazer o contrário, eu posso perguntar, é um arquivo? Se for arquivo, eu retorno ele. Show de bola. E aí, com isso, eu tenho duas chaves aqui, né? Que é o seguinte, a chave que eu escolhi vai ser dir.search, o diretório que você vai escanear, e a regex. Então, você coloca o caminho absoluto ali, onde você quer procurar os subdiretórios. Então, você tem que ter um ponto de partida disso, porque senão você vai buscar do /var tudo. Aí não faz muito sentido. E a expressão regular. E aqui tem um interessante, né? Quando você dá um
um tree ali no /var /log, olha lá, ele foi no /var, aí a pasta /log, olha só, tem um monte de arquivos e diretórios. Ele retornou só os ABICs, por quê? Isso já estava na minha expressão regular. Beleza? E é isso, galera, que eu tinha para apresentar para vocês. Eu falei pro Berna fazer ontem, eu não vou esquecer esse momento. Vamos tirar a fotinha, galera? 1, 2, 3, ABICs, bora! Pra gritar! 1, 2, 3. ABICs! Boa. Muito obrigado, pessoal.